Mas naquele momento você foi alçado com 20 anos ao posto de o maior nome da igreja evangélica do Brasil em termos de pregação, pregando todo sábado na televisão, com 20 e poucos anos. Aí veio o Ministério da Vinde, que é Visão Nacional de Evangelização, que você criou. Eu criei lá em Manaus em 1978. Junto com o teu pai. Então, aí eu fiz essa analogia com o menino. Você tem orgulho desse filho teu, igreja evangélica? Naquela época tinha 4% da população. Hoje você vê o percentual que ela é. Agora, eu olho para aqueles 4% e tenho saudade daqueles 4%. Porque a igreja evangélica sempre foi muito, muito, muito ignorante. Aquela criança de 4% da população brasileira era muito ignorante. Mas a maioria... genuína. A maioria era sincera. Mas o que virou a igreja evangélica? Você tem orgulho disso? Aí não, eu só fui vendo eles... A ignorância se transformar em esperteza, em malandragem, em safadeza, em estelionato. A igreja pobrezinha foi sucumbindo à teologia da prosperidade, que foi sendo ensinada. A chegada do Edir Macedo e dos neopentecostais foi corrompendo, inclusive, as igrejas pentecostais históricas, que tentaram resistir uns 10 anos, depois se entregaram e sucumbiram. E, para resumir a história, eu que andava pelo mundo inteiro pregando, na Alemanha se reuniam às vezes milhares de pessoas em estádios para me ouvir, eu pregava em inglês, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, na América Latina, Austrália, Oceania e no Brasil todo dia, cruzadas em estádios, reuniões para pastores aos milhares, e eu fundei uma organização junto com alguns amigos, eu era o líder e banquei tudo, que reuniu 65% de todas as denominações evangélicas do Brasil. Que foi a primeira associação, né? Foi a... Associação... Não, tinha tido antes... A EVB, se eu não me engano. A EVB. Você foi o presidente. Eu fui o fundador e presidente. E estava lá a Convenção Geral das Assembleias de Deus, a Igreja Presbiteriana, todas as presbiterianas, todas as batistas, todas as históricas, todas as pentecostais que queriam ser mais sérias. Estava todo mundo lá. Até o Macedo me pediu para entrar na associação. Eu falei, olha, cara, a gente só criou essa associação por tua causa. Quando ele estava preso? Não, só criamos por tua causa, por causa do desvirtuamento do evangelho que você causou. Então, você, como antítese, foi que nos deu o argumento de tese para criar uma organização que dissesse nós não temos nada a ver com isso. Porque hoje em dia todo mundo, quando pensa em pastor, pensa no teu cassino. E fica pensando que todo mundo está na mesma. E a maioria não está ainda nessa. Naquele tempo não estava ainda. Olha, 4, 5 anos depois da fundação da Associação Evangélica Brasileira, a maioria dos líderes que estavam comigo ali, a maioria deles já tinha se convertido às ambições pecuniárias do Edir Macedo. E eles começaram a me dizer, Caio, meu querido, você está certo. Tudo que você ensina está certo. Agora, não dá certo. Não dá certo, porque não fica pedindo dinheiro, não faz barganha, é tudo de graça, é evangelho, é sinceridade, é só fé. Então não dá certo, a gente precisa de dinheiro. Olha o Macedo, comprou a Record. Eu falei, inclusive com dinheiro que veio de Medellín, que veio de Cali, que veio de outros lugares. Vocês estão querendo esse projeto de existência? Ele pediu para entrar aqui, eu disse que não. Aí eu com ele tive umas 6 conversas a respeito disso, horas de conversa, e ele mesmo chegou a me dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa. E foi assim mesmo que ele me disse, você recebeu de Deus o dom de pregar com todas as iscas nobres o evangelho. Coisa de qualidade. Você pesca com camarão, aí você pega gente que eu jamais vou alcançar.
Você pesca com carne, você pesca com isso, você pesca peixe pequeno, peixe grande, peixe tudo. Enfim, você pesca com pão, você pesca com minhoca, você pesca com coisa boa. Agora, tem um detalhe, ninguém no Brasil pesca com a eficácia que você pesca e de um escopo a outro da sociedade brasileira respeitado por todo mundo. Eu nunca serei essa pessoa. Porque eu não tenho os teus pudores, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Deus, que ele fale daquela porta para fora, aqui dentro, ele falou para mim, Deus sou eu. Aqui eu decido. E aqui eu decidi o seguinte, ninguém prega Jesus na Universal. Eu ouvi isso em 1991. 91. Você já ouviu uma pregação de Jesus na Universal? Jesus nasceu de uma virgem, cresceu cheio do Espírito Santo. Na cruz ele levou os pecados de todos nós, a iniquidade de todos nós, as dores de todos nós. Está tudo perdoado, está tudo pago, é de graça. Não, o pela foco, graça o foco sois é Antigo salvos. Testamento, né? É Velho Testamento, barganha, troca, cassino. E é só isso. E ele me disse, aqui é proibido pregar o Evangelho de Jesus porque dá azar. O Evangelho atrai pobre, mendigo. Como Jesus disse, os ricos não quiseram vir, ele mandou ir buscar nos becos, naquelas parábolas de Jesus da grande ceia, nos becos, os aleijados, os coxos, os pobres, os infelizes. Isso eu não quero, porque eu quero é dinheiro. Mas, pastor, aí eu pergunto, essas pessoas que fazem isso, falam de Deus, mas parece que são as que menos acreditam nele? Não, elas são ateias, meu querido. Quem faz isso em nome de Deus é ateu. Não crê em Deus. É isso que eu ia falar. Eles não acreditam em Deus. Não creem, não. Eles não têm temor Porque do não tem Senhor. temor. Eles fazem qualquer negócio por dinheiro. Inclusive, matam, sequestram. Eu tive que socorrer pessoas de algumas dessas denominações, esconder bispos que estavam com medo de ser mortos. O Edir Macedo é ateu. Escuta, por que eu digo tudo que eu digo a respeito desses caras desde 1990 e eu nunca fui processado na vida? Por quê? Porque todos eles sabem que eu estou falando a verdade e que eu tenho consubstanciações de tudo que eu digo. Mas eles usam porque eu já ouvi. Quando eu falo eles, o próprio Macedo, ele não, mas eu já ouvi alguns bispos da Universal usarem, eu já vi o Malafaia usar isso e também outros tantos usando o teu drama pessoal como se você fosse um pastor manco hoje. Não isso é a única coisa que eles têm de você. Há quase 25 anos atrás eu fui casado, 25 anos. Sim, eu conheço a história toda, né? E aí, estou casado há quase 25 de novo. E aí... Mas você sabe que eles usam isso contra você, né? Ah, que se eu sei. Posso usar o termo aqui? Posso, né? O Caio é um pastor caído. Isso aí eu sei, é só o que eles têm a dizer. Mas Sim. o povo deles me ouve. Eles têm pavor disso. Eles sabem que eles poderiam viver 1000 anos. Eles não conseguiriam pregar o Evangelho 5 minutos com a graça, com a unção, com a verdade, com o conteúdo que eu anuncio em 5 minutos. Eles sabem que não tem nada para dar, então eles só podem me ofender. E eu não tenho nenhum problema, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Eu estou recebendo galardão. Quanto mais eles falam mais de mim, mais bem-aventurado eu sou na presença do Eterno. Pastor, mas como que eles conseguiram conquistar tantas pessoas e montar um poderio tão grande como hoje? Eles pegaram o paganismo brasileiro. O brasileiro é pagão, cara. O brasileiro faz barganha, ele está acostumado com a barganha. Então, como eles não pregam o Evangelho, o que eles fizeram? O Macedo me disse, lá na porta você bota, Jesus Cristo é o Senhor. Aqui dentro ninguém fala de Evangelho nem de Jesus, é só de Moisés, de troca, Gideão, é sacrifício, é a palavra que eles usam. Você bota dinheiro, hoje em dia você não mata uma ovelhinha, nem isso, nem aquilo, nem um pombinho. Você bota o dinheiro do seu sangue, o dinheiro até que você não tem. É o sangue que você vai colocar no Esse é o sangue, né? Esse é o sangue.
E aí É o sacrifício. é um povo que estava acostumado a imolar bode, a imolar isso, a imolar aquilo, aquilo outro, outra coisa. E eles adotaram toda a linguagem dos cultos de natureza de origem de matriz afro. Tanto quanto eles adotaram a linguagem toda do espiritismo kardecista e adotaram pedaços da linguagem católica. Isso eu estou dizendo não é só porque eu vejo, vi e pesquiso. Estou falando o que o Macedo me contou. Faz de conta que sou eu, o Macedo, contando para vocês. Sim. Então ele disse, eu fiz um blend, ninguém escapa. O cara ou entra por um lado ou entra pelo outro e o dinheiro fica aqui. Mas existe exemplos de milagres dentro da igreja. Mas Jesus, abre aí Mateus 7 no seu celular e veja como Jesus disse que o falso profeta, o mentiroso, o iníquo, o falso pregador da mensagem do evangelho, todos esses que usariam o nome de Jesus, como Jesus disse naquele dia, muitos de vós me dirão Senhor, 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 e eu lhes direi, eu nunca vos conheci. E eles dirão, mas como? Em teu nome, era em nome de Jesus, o nome era usado. A grife. Em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos, curamos doentes. E o Senhor disse, eu, porém, vos direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não tem nada novo, Jesus repetiu isso o tempo todo. Mateus 24, 25, o sermão escatológico de Jesus, sabe qual é a maior advertência escatológica de Jesus? O maior sinal da volta de Jesus eram os falsos profetas. Cuidado, os falsos profetas, olhai os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. É o tempo todo ele falando. Paulo, quando vai dar o sinal precípio da volta do Senhor, o que ele diz aos Tessalonicenses? Pois o Senhor não voltará antes que venha a grande apostasia. A gente já teve apostasias violentas na chamada história da igreja, que eu chamo só a história do cristianismo do quarto século para cá. Todo tipo de barbaridade já foi feita em nome de Jesus. Agora, num tempo como o nosso, onde isso se instantaneiza o tempo todo, é onde qualquer idiota, antigamente pelo menos o idiota tinha que ter algum relacionamento humano para chegar ao púlpito ou estudar alguma coisa. Hoje em dia não, qualquer idiota abre aqui isso aqui e fala as maiores barbaridades do mundo, e nunca foi tão verdade o que Jesus disse acerca de cegos guiando outros cegos, como a gente vê aqui. Eu vejo gente que, meu Deus, não enxergou nada. E o cara se especializa em fazer estudos da negação de Jesus.